my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Olá, meus alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos a essa aula virtual, na qual nós estaremos dando continuidade ao nosso tema da aula passada sobre o capítulo 7, que se intitula Economias Desenvolvidas. Na semana passada, a gente trabalhou especificamente com os Estados Unidos, falamos sobre os commodities e agora eu quero dar continuidade falando sobre mais 3 países, e finalizar esse conteúdo. Estarei conversando com vocês sobre a Alemanha, posteriormente falando sobre a França e finalizando com a questão do Japão, ok? Bom, eu gostaria que ao final dessa aula vocês prestassem atenção nas atividades que eu estarei deixando sendo valorizadas, tá, para o nosso segundo bimestre, tá bom? Vamos trabalhar? Atualmente, a Alemanha é um dos mais importantes países do mundo em decorrência do elevado produto interno bruto e também do desenvolvimento tanto na área econômica, na área tecnológica, voltado também para a área militar, na questão da qualidade de vida, entre outros quesitos. O país ele é caracterizado por uma elevada condição de vida em relação à sua população e, obviamente, isso vai levar a uma prosperidade econômica. Devo ainda ressaltar que a Alemanha é o país mais importante dentro da União Europeia. E de acordo com a OMC, Organização Mundial do Comércio, eu dou destaque para a população, dou destaque também em relação ao seu PIB, dou destaque à renda per capita, ao comércio per capita, e também em relação à participação das trocas comerciais em relação ao PIB. A Alemanha é um grande exportador, além de possuir sua sede de empresas que atuam em diferentes lugares do mundo, que a gente vai chamar então, que a gente já aprendeu, de transnacionais. Tenho que falar também sobre Frankfurt, que é uma cidade global que abriga importantes centros financeiros, principalmente as bolsas de valores, a questão também do Banco Central Europeu, instituições supranacionais e também centros de pesquisas, entre outros itens aí que poderiam ser citados. A Alemanha ela possui muitas indústrias, muitas empresas que atuam diretamente com o setor terciário da economia. No entanto, esse setor ele se encontra espalhado por toda a Alemanha. Isso faz com que eu tenha um grande movimento em relação a transporte, tanto aéreo quanto ferrovias, e também o transporte rodoviário. Haja vista, então, que nós podemos perceber que a questão do transporte é totalmente desenvolvido e há um investimento contínuo em relação a isso. Em relação ao PEA, que é a população economicamente ativa, a maior parte das pessoas trabalham no setor de comércio, em torno de 63%, e em torno de 33% estão trabalhando no setor de indústrias. Dou destaque para a questão de produtos químicos, a questão de produtos siderúrgicos, aí entra a questão dos produtos relacionados à fabricação de automóveis, ferramentas, a própria indústria têxtil, a questão de alimentos, bebidas, entre outros produtos aí. A maior parte acontece então em relação à Europa dentro da Alemanha. E apesar de nós termos tantas indústrias dentro da Alemanha, o governo alemão ele projeta para até 2050 estar utilizando toda a parte de energia através de energia renovável, com fontes renováveis. A Alemanha ela ocupa o terceiro lugar em relação à exportação e também em relação à importação, tendo a própria União Europeia como um dos principais parceiros em relação à exportação. Depois a gente tem também os Estados Unidos, temos a China,
a Suíça e também a Turquia. E falando agora um pouquinho sobre a economia da França, atualmente ela é considerada a sexta economia mundial e em relação ao seu PIB, em torno de 79% vem do setor terciário. Só lembrando que é aquele setor de serviços, né? Aquele setor que presta serviços. Não se esquecendo do setor secundário, que também emprega em torno de 18,5%, né, do PEA, né, população economicamente ativa. De acordo com a página 96 do livro aí que vocês têm, vocês poderão observar toda a questão do comércio de mercadorias voltada para o ano de 2016, tanto a questão de exportação da França quanto a questão da importação. Dou destaque em relação aos produtos agrícolas para o trigo, para a cevada, a própria uva, a relação com as hortaliças, o milho, beterraba. E na pecuária eu terei a criação de bovinos, suínos e caprinos. Tenho ainda a extração animal voltada para a pesca, principalmente do bacalhau, do badejo e também da sardinha. Já que falamos sobre extrativismo, vamos falar sobre o extrativismo mineral, que vai sobressair em relação ao carvão, à bauxita, ao petróleo. Tendo petróleo, tem o gás natural, chumbo e também o ouro. Assim como a Alemanha, a França também vai destinar a maior parte da sua exportação para a União Europeia e, posteriormente, para os Estados Unidos, para a China, Suíça e também para a Turquia. Quero dar seguimento falando agora sobre a questão do Reino Unido e sempre lembrando, né, que foi na Inglaterra que toda a Revolução Industrial nasceu. Então, obviamente, a gente tem toda uma característica voltada para a economia desde aquela época, então, desde do meados do século XVIII. Então, o Reino Unido ele possui um dos maiores impérios de toda a história, colonizando países nos 5 continentes. Atualmente, a nação mantém, então, relações políticas com suas ex-colônias através da Comunidade Britânica, que é um bloco formado pelo Reino Unido e suas antigas colônias. Na verdade, como eu disse, foi um berço da Revolução Industrial, então o Reino Unido iniciou suas atividades nesse setor da economia com uma produção de aço e também a produção têxtil. Atualmente, o país se destaca pela grande diversidade das atividades industriais, abriga um moderno parque industrial com construtoras de automóveis, de aviões e aerobarcos. Outro aspecto importante são os centros financeiros, os comerciais, o centro portuário, o turismo, além também das indústrias têxteis, química e, obviamente, petroquímica. Terceira maior economia da União Europeia, o Reino Unido não substitui a libra esterlina pelo euro, que é a moeda oficial do bloco econômico, e o país apresenta uma das maiores economias do planeta, sendo, inclusive, integrante do grupo do 8, né, que a gente chama de G8, que é formado pelas 7 nações mais ricas e industrializadas do mundo e ainda a Rússia. O país ainda possui a monarquia parlamentarista como um sistema de governo e tem ali a rainha Elizabeth II como chefe de Estado. Eu tenho ainda o primeiro-ministro, que atualmente é Boris Johnson, do Partido Conservador. Eu tenho um pequeno texto na página 97 e 98, que é uma atividade que eu estarei pedindo posteriormente para vocês fazerem, ok? Vamos falar então, finalizar essa unidade, falando sobre a questão da economia do Japão. Conforme eu já disse em sala, né, a primeira potência econômica são os Estados Unidos, posteriormente era o Japão, hoje quem ocupa esse lugar é a China, o Japão então passa para a terceira posição ou terceiro lugar mundial em relação à potência econômica. Por nós acompanharmos
o cotidiano da economia do Japão, obviamente a gente sempre observa que está sempre baseado no setor terciário e também no setor secundário, sendo então responsável por grandes parcelas do seu PIB. Uma curiosidade que eu deixei de falar é que, devido à sua localização no extremo leste da Ásia, o país é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Essa nação é formada por 4 grandes ilhas, tá? Mas as principais aí é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, tá? Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas toda vez que eu vou falar sobre isso, eu acabo pronunciando dessa forma mesmo. A economia japonesa ela é altamente industrializada, apresentando grande aparato tecnológico. O país acaba se destacando nos segmentos de eletroeletrônico, informática, a robótica, o automobilismo, entre outros. O Japão, então, vai deter aí o terceiro maior PIB interno bruto, né, no caso do planeta, atrás da China, né, que era o terceiro e agora passou a segundo, e o Japão passou a ser o terceiro. Em relação ao desenvolvimento econômico, ele reflete no alto padrão de vida dos japoneses. De acordo até com dados divulgados no ano de 2010 pela ONU, o Japão possui aí em torno de um índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,884. E a gente sabe que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Então ele ocupa em torno do 11º lugar, tá, no ranking mundial. Entre os fatores que, inclusive, contribuem para essa medida é a questão do analfabetismo, que é uma taxa totalmente inexistente. A taxa de mortalidade infantil é uma das menores do mundo, apenas 3 para cada 1.000 crianças nascidas acabam falecendo, e a expectativa de vida desse povo é até aos 83 anos. Tem um gráfico em forma de pizza na página 99 em relação às principais origens das importações do ano de 2016. Eu estou deixando essa imagem aqui para vocês que vocês possam estar observando, tá? Em relação aos outros países aí, tá? Como a Coreia do Sul, Austrália, União Europeia, Estados Unidos, China, e a porcentagem em relação aos demais. O que significa então esse gráfico que eu estou deixando aqui para vocês analisarem? Bem simples, né? Apesar do Japão ter uma grande produção, ter uma boa produção, ele acaba importando mais de 90% da sua matéria-prima, porque na verdade ele possui pouquíssimos recursos naturais. Eles não têm quase nenhum tipo de reserva em relação ao cobre, ao carvão mineral, ao chumbo e também ao zinco. Então tudo isso são matérias-primas que são importadas, tá bom? É isso aí, galera. Então, mais uma vez encerramos mais um capítulo do nosso livro didático. Peço agora que vocês estejam realizando as atividades da página 98 até a página, deixa eu ver aqui, até a página 102, ok? A gente tem perguntas, a gente tem um simulado e tem também questões abertas voltadas para o simulado. Então é muito interessante que vocês estejam fazendo essas atividades e, obviamente, enviando nessa aba de hoje, tá? Valorizados então em 2 pontos. Eu estarei aguardando as respostas e também aguardando que vocês estejam fazendo algumas colocações ou perguntas, de acordo com como vocês preferirem. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Now it's you